Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, a de número 81. Sou o professor Joelso e não esqueçam de fazer as suas tarefas, que isso já garante a sua frequência. E quem está nos vendo ali pelo YouTube, não esqueça de levar as atividades para os seus colégios, certo? Vamos para a nossa revisão de sempre? Vamos lá? Então, na aula anterior, o que foi visto? Vocês lembram? Então, vocês viram os elementos um pouquinho lá sobre lados, vértice, ângulo, diagonal. Lembram disso? Então, e vimos também a diferença entre polígono convexo e polígono não convexo. E nesta aula, o que nós veremos? Vamos continuar vendo diagonais, certo? Nós vamos calcular as diagonais de um polígono convexo, tá bom? Então vamos lá. E dentro, claro, de situações problemas, né? Então, mais para isso, vamos verificar alguns conceitos, né, importantíssimos, tá bom? Vamos lá com calma. O que vem a ser polígonos, então? Polígonos são figuras bidimensionais, fechadas, formadas por segmentos de retas. Né? Então, esses segmentos de retas, quando nós unimos um ao outro e fechamos eles, né, nós vamos ter um polígono convexo, tá? É claro que pode ser também não convexo, mas nós vamos ver nessa aula o convexo. E o vértice? O que vem a ser um vértice? O vértice nada mais é do que o ponto de encontro de dois segmentos de reta consecutivos que formam os lados de um polígono. Então, o vértice é aquele pontinho onde eu vou ter um segmento de reta ou uma semirreta, né? Então, eu vou ter uma semirreta e uma outra semirreta ligando-se a esse vértice, a esse pontinho, tá bom? Quando nós fechamos as semirretas, essa semirreta passa a ser um segmento de reta, formando um polígono, certo? Vamos continuar, então. E a diagonal? O que vem a ser a diagonal? Lembram? Então, a diagonal é o segmento de reta que liga um vértice ao outro não consecutivo. Então, imagine vocês um retângulo, né? Vamos imaginar um retângulo, vamos pegar um vértice desse retângulo. Se nós ligarmos com o segmento de reta de um vértice, né, ao outro vértice que não seja consecutivo, nós estamos formando uma diagonal. Ah, professor, mas e se for consecutivo? Se for consecutivo, nós estamos formando o lado do polígono, tá bom? Não esqueça disso. Então, a diferença é que a diagonal tem que ser ligada a um vértice, ao outro vértice não consecutivo, certo? E o polígono convexo? Lembra o que vem a ser polígono convexo? Vamos lá. Quando todos os pontos de qualquer segmento de reta encontram-se inscritos dentro de um polígono. Então, se você pegar um segmento de reta que vai a um lado de um polígono até o outro lado, você vai perceber que todos os pontinhos que formam esse segmento de reta, eles estão dentro, por exemplo, de um retângulo, de um quadrado, enfim, de um polígono, tá bom? Então, agora no quiz, né, vocês vão tentar, através das sentenças ali, colocar V verdadeiro ou F de falso. Vamos para as sentenças, então? Vamos lá. A primeira sentença. Em qualquer triângulo temos 3 diagonais? O que vocês acham? Se vocês acham que temos 3 diagonais em um triângulo, você vai colocar V de verdadeiro. Se achar que não, você vai colocar F de falso, tá bom? A segunda sentença. Em um quadrilátero convexo, temos 2 diagonais? Terceira sentença. O pentágono. O que veio a ser um pentágono? Quantos lados tem esse polígono? Isso, 5 lados, né? É um polígono cujo número de diagonais é o mesmo que o número de lados? O que vocês acham? Será que a quantidade de diagonais de um pentágono é o mesmo da quantidade de lados desse pentágono? Vamos ver então, tá? E por último, a última sentença, as diagonais são segmentos de reta? O que vocês acham? Então, a gente já retorna. Tente aí, hein? Tá bom?
Daí, conseguiram fazer? Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá, primeira sentença então. Quem colocou verdadeiro? Vamos ver se acertou? Errou, né? É falso. Por que é falso? Em qualquer triângulo temos 3 diagonais? Não, né? Em qualquer triângulo nós temos 3 lados. Na verdade, o triângulo é o único polígono que não tem nenhuma diagonal, tá bom? Não esqueçam disso. Vamos continuar então? Vamos lá. A segunda sentença é verdadeira. Em um quadrilátero convexo, o que é um quadrilátero? É um polígono de 4 lados, tá bom? Temos 2 diagonais? Isso mesmo, temos sim 2 diagonais, né? Um vértice aqui no cantinho inferior direito até o outro superior esquerdo e o outro do cantinho inferior esquerdo até o outro superior direito, certo? E a terceira sentença, vamos lá? Terceira sentença, o pentágono, que é os 5 lados, né, é o único polígono que tem a mesma quantidade de diagonais. Vocês verão que temos também 5 diagonais. Então, o pentágono tem 5 diagonais e tem 5 lados. Por isso que é verdadeiro, tá bom? E por último, a diagonal é um segmento de reta, sim, né? Então, a diagonal ele tem o início e o fim, por isso que é um segmento de reta, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá. Então, vocês lembram como que calcula a quantidade de diagonais de qualquer polígono convexo? Lembram? Se não lembram, anotem aí, tá? Então, diagonal é igual o número de lados desse polígono, que vai ser multiplicado pela quantidade de lados desse polígono, menos 3, porque o triângulo é o único polígono que não tem diagonal, por isso que é menos 3, o triângulo tem 3 lados, né? E divididos por 2. Por que é divididos por 2? Porque se você tem uma diagonal, ela não pode ser contada 2 vezes, né? Mesmo que ela está ligada em 2 vértices, tá bom? É a mesma diagonal. Vamos fazer então um exemplo? Vamos lá? Então, nesse exemplo número 1, um polígono tem 60 centímetros de perímetro, lembram? 60 centímetros, o que vem a ser? Perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, tá? E todos os lados têm a mesma medida, que é 5 centímetros. Então, imagine o perímetro somando dá 60 centímetros e cada ladinho tem 5 centímetros. Calcule o número de lados e o número de diagonais desse polígono. Então, se o polígono, a soma dá 60, e eu já tenho a distância, né, do segmento de reta de um lado, que é 5, eu vou fazer a divisão entre 60 divididos por 5, aí eu vou ter a quantidade de lados desse polígono. E é isso que a gente vai fazer aqui no quadro, tá bom? E depois, sabendo a quantidade de lados desse polígono, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar na relação de igualdade lá, tá bom? Vamos lá, juntos? Então, vamos fazer aqui. Então, aqui, agora, nós temos lados, então, o perímetro é 60, divididos por 5, então eu vou ter a quantidade de lados desse polígono, que no caso 60 divididos por 5 são 12. Então eu tenho 12 lados, esse polígono, e agora eu quero saber a quantidade de diagonais. Então eu vou substituir no lugar do n, que é a minha quantidade, né, quantidade de lados, por 12. E vamos fazer uma equação aqui bem simplesinha. Quer ver? Olha aqui. Então, diagonal, a quantidade de diagonais de um polígono. O n é 12, entre parênteses, o 12 menos 3. Professor, sempre vai ser menos 3? Sempre vai ser menos 3, tá bom? A relação está relacionada com o nosso triângulo de 3 lados que não tem nenhuma diagonal. Sempre vai ser 2? Sempre vai ser 2. Por quê? Porque a diagonal não pode ser contada 2 vezes, né? Ela é a mesma tanto para um vértice quanto para o outro. Então, tudo isso aqui divididos por 2. Então, vamos fazer aqui, olha ali. Quanto que dá 12 menos 3? Sempre fazendo o que está dentro do parênteses primeiro, lembram? Então, 12 menos 3 dá 9, divididos por 2. Então, diagonal vai ser quantidade de diagonais. Então, você pode fazer a multiplicação primeiro e depois dividir por 2.
Quem já sabe ali, professor, eu posso simplificar o 12 pelo 2? Pode sim. Então, 12 divididos por 2 dá 6. E 6 vezes 9, quanto que dá? Ou 9 vezes 6? 54. Então, a minha resposta de quantidade de diagonais vai ser 54, certo? Se eu fosse fazer a multiplicação primeiro, ia dar 108. 108 divididos por 2 vai dar 54 também, tá bom? Vamos continuar então? Vamos lá. E atividade 1. Então, nessa atividade 1, vocês é que vão tentar fazer, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura e vocês vão fazer o mesmo processo que a gente fez ali no quadro. Vamos então para a leitura? Vamos lá. Um polígono regular convexo possui 98 centímetros de perímetro e 7 centímetros de cada lado, tá? Então, você já sabe ali, né? O primeiro cálculo que a gente fez para saber a quantidade de lados desse polígono. Calcule, letra A, o número de lados e a letra B, o número de diagonais desse polígono, tá? Então, vocês vão copiar esse exercício, vão tentar já fazer a letra A, tá? E a gente já retorna, tá bom? Então, vamos lá. Daí, conseguiram? Então, na letra A, o que era para calcular? Vamos ver. Na letra A é o número de lados. Então, nós temos o perímetro do polígono, que é 98 centímetros, e nós temos o segmento de reta, né, que forma esse polígono, que é 7 centímetros. Fizeram a divisão? Então, se vocês fizeram a divisão, vocês vão chegar nesse resultado aqui. Vamos ver? Então, o nosso resultado é 98 divididos por 7, que vai dar 14 lados. O que significa isso? Significa que o polígono tem 14 lados e agora nós vamos tentar resolver a letra B.
O que vem a ser a letra B? É o número de diagonais desse polígono que tem 14 lados. Então, você vai substituir o 14, que é a quantidade de lados, no N, que representa essa quantidade de lados, tá bom? Tente aí e a gente já retorna.
Daí, resolveram? Quantidade de lados é 14, né? Vamos resolver juntos, então? Vamos lá, na letra B, né? Então, a quantidade de lados. Vamos ver como que se resolve mesmo a quantidade de diagonais. Diagonais é igual o número de lados de um polígono multiplicado, entre parênteses, pelo número de lados desse polígono menos 3, divididos por 2. Quanto que deu o resultado da letra A? 14, né? 14 lados. Então, nós vamos substituir. Então, vai ficar assim, ó. 14, que é o N, entre parênteses, os mesmos 14 menos 3, divididos por 2. Não esqueçam de fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Então, a quantidade de diagonais vai ser 14 vezes 14 menos 3, isso, dá 11, divididos por 2. E aqui a gente tem a quantidade final, né, a quantidade de diagonais desse polígono de 14 lados. 14 divididos por 2 dá 7, não dá 7? E 7 vezes 11 dá 77 diagonais, certo? Então, está aqui a nossa resposta da letra B. São 77 diagonais. Quem fez a multiplicação 14 vezes 11 vai dar 154, divididos por 2 dá 77, certo? Vamos ver então? Vamos lá, só confirmando a nossa resposta, né? Então, 14 lados, já na letra A, que vocês tinham resolvido, e 154 vezes 7, ou como nós fizemos primeiro, né? Nós fizemos 14 menos 3, que é 11, né? E 11 vezes 7, né? A gente dividiu, vai dar o mesmo resultado, certo? Vamos para o segundo exemplo, então, de hoje? Vamos lá. Nesse segundo exemplo, agora nós vamos lidar com a linguagem matemática, tá? Mas nós vamos continuar trabalhando a quantidade de diagonais de um polígono, certo? Então, vamos lá. O número de diagonais de um decágono é igual ao quíntuplo do número de lados de um polígono. Determine. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é um decágono, né? O decágono representa 10 lados de um polígono. E eu estou dizendo o seguinte, que a quantidade de diagonais desse decágono é 5 vezes a quantidade de lados de um polígono que a gente vai tentar descobrir qual que é esse polígono, certo? Vamos fazer junto, então? Vamos lá no quadro? Vamos lá. Então, no exemplo 2, nós temos o enunciado, né, que é a nossa linguagem matemática, que nós vamos fazer o seguinte, ó. Um decágono que é 10, então a quantidade de diagonais desse decágono é o quíntuplo. O que é quíntuplo? É 5 vezes a quantidade de lados de um polígono que a gente não sabe, que a gente vai descobrir, tá bom? E agora, então, como nós temos essa igualdade aqui, nós vamos substituir, então, na quantidade aqui de diagonais. Então, vamos substituir no lugar de diagonais, que é a mesma quantidade, aliás, é 5 vezes, né? Quíntuplo. Então, por isso que eu coloquei 5L igual. O N é a quantidade de lados do decágono, que é 10, né? Então, substituindo aqui, ó, 10 menos 3, estou utilizando a relação, ficou só uma incógnita, né? Que é a quantidade de lados de um polígono que a gente vai tentar descobrir. Bom, aqui nós podemos fazer dessa forma, né? Lembram? Uma igualdade? Se aqui está dividindo esse número, eu vou passar para o outro lado, mudando a operação. Então, 2 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, 5 vezes 2 vai dar 10 lá. 10L, né? Igual a 10 vezes 10 menos 3. Isso, dá 7. E vou isolar agora o L, né? Que representa a quantidade de lados desse polígono que a gente vai estar já descobrindo. Vamos ver? L igual 10 vezes 7. Quanto que dá? 70. O 10 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, mudando a operação, né? Nós estamos lidando com uma equação. Então, vai dividindo. E quanto que dá 70 divididos por 10?
né? Você pode fazer direto ou pode ir simplificando, né? Você vai chegar no mesmo resultado. 70 divididos por 10, 7 lados. Então, o polígono, o que que nós temos? Se o polígono são 7 lados, significa que é um polígono que chama-se o quê? Heptágono, tá bom? Não esqueço, 7 lados, heptágono. E a letra B, a quantidade de diagonais do decágono, então. Então, se é o quíntuplo de lados desse heptágono, acho que vocês já descobriram, né? Se não, vamos com calma, vamos lá. Então, a nossa resolução, né, deu 7 lados, certo? E agora nós vamos ver o número, então, de diagonais do decágono, que nós podemos estar fazendo naquela relação ou simplesmente na igualdade que o problema nos forneceu, que é 5 vezes. Então, quanto que ficaria? Vamos lá. 5 vezes 7, que é o heptágono, né, vai dar 35 diagonais. Tá bom? Então, a gente terminou a letra B com a resolução da quantidade de diagonais desse polígono do decágono. Vamos continuar, então? Vamos lá. E na atividade 2? Então, na atividade 2, vocês vão tentar resolver, tá bom? O número de diagonais de um hexágono, o que é um hexágono? O que vocês acham? Lembram? O hexágono é um polígono de 6 lados, né? Isso mesmo. E é igual o quê? O triplo do número de lados de um polígono. Determine. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão fazer a mesma igualdade que a gente fez ali no quadro, tá bom? Letra A, a quantidade de lados desse polígono. E letra B, a quantidade de diagonais do hexágono. Então, copiem aí e tentem resolver a A que a gente já retorna.
Vamos então resolver? Então, lembrando do enunciado. A quantidade de diagonais de um hexágono é o triplo da quantidade de lados de um polígono. Por isso que nós fizemos aqui, ó. A quantidade de diagonais de um hexágono, que são 6 lados, é igual a 3 vezes a quantidade de lados desse polígono que a gente vai descobrir, tá? Então, vamos substituir. No lugar aqui do D, nós vamos colocar 3 vezes os lados de um polígono. Vamos lá. Então, 3L igual. O N é o hexágono, são 6 lados do hexágono. Substituindo 6 menos 3 e divididos por 2. Vou fazer o mesmo raciocínio aqui, tá? Então, o 2 está dividindo, trocando de membro, né? Vou trocar a operação, vou multiplicar. Então, 3 vezes 2, 6L, igual 6, entre parênteses, 6 menos 3, 3, né? Então, vai dar 6 vezes 3, a gente já sabe quanto que é? 6 vezes 3? Muito bem, 18. Vamos colocar aqui 18. E o 6 que está multiplicando, vou passar dividindo, mudando a operação. Então, a quantidade de lados desse polígono vai ser 18 divididos por 6. Quantidade de lados, quanto que deu? 3 lados. Que polígono que nós chamamos que tem 3 lados? Vocês lembram? Então, é o polígono, 3 lados, isso mesmo, é o triângulo, né? Então, achamos a quantidade de lados desse polígono, que o enunciado diz quantas diagonais tem um hexágono?
É 3 vezes a quantidade desse polígono ali, que a gente encontrou agora, tá? Então, tentem fazer essa multiplicação aí, né? E a gente vai concluir quantas diagonais tem um hexágono, tá bom? A gente já retorna, hein? Vamos lá.
Então, vamos continuar então resolvendo a nossa atividade número 2, vamos lá? Na letra A era a quantidade de lados desse polígono, então só confirmando novamente, né? Então a quantidade de lados do hexágono é igual ao triplo de lados de um polígono. Nós resolvemos, substituímos, né? No lugar do D colocamos 5L e daí chegamos na conclusão de que esse polígono é um triângulo de 3 lados. E agora então nós vamos o quê? Substituir na relação, né, dentro da expressão da linguagem matemática da letra B. Lembram a letra B? A letra B é a quantidade de diagonais do hexágono. Então, a quantidade de diagonais do hexágono é igual a 3 vezes o L. O L nós resolvemos que é 3. Então, ficou 3 vezes 3, isso mesmo. O nosso resultado são 9 diagonais. Então, um hexágono tem 9 diagonais, que é o triplo do lado, né, de lados do triângulo, que é 3, certo? Vamos lá. Então, agora, o que nós vamos pedir para vocês, certo? Na próxima aula, aliás, nas próximas aulas, nós vamos fazer a leitura de ângulos, nós vamos descobrir os ângulos, né? Tá bom? E eu vou pedir para vocês trazerem um transferidor. Esse transferidor que vocês vão trazer na próxima aula, né, que vão ficar com vocês aí, na verdade, pode ser tanto o de 360 graus, que é esse que eu estou aqui na minha mão, quanto o de 180 graus, tá? Que seria a metade desse transferidor, tanto um quanto o outro, tá bom? Além do transferidor, então, vocês têm em mãos ali régua, lápis, papel, tá bom? A gente vai construir ângulos também. Não esqueça, então, na próxima aula, certo? Quero ver só, hein? Vamos lá. E agora, nós vamos para a nossa revisão da aula de hoje. O que foi visto, né? Então, nós resolvemos alguns problemas envolvendo diagonais, né? Além dessas diagonais de um polígono, nós resolvemos o quê? Nós vimos, dentro da linguagem matemática, a substituição, né? Então, a gente substituiu a linguagem matemática, que é a quantidade de lados, lá no Dzinho. Lembram? E vocês lembram como é que calcula diagonal de um polígono? Vocês lembram? Não esqueçam, hein? Diagonal de qualquer polígono. Vocês vão fazer o N, que é a quantidade de lados, vezes, entre parênteses, o N menos 3, tudo isso divididos por 2, tá bom? Não esqueça também de resolver o que está dentro do parênteses primeiro, hein? E na hora de multiplicar, você pode multiplicar e dividir por 2, ou pegar um número ali, um termo que está multiplicando, dividir antes, né? E o resultado multiplicar depois, que vai dar o mesmo, né? É o que a gente fez nos dois exemplos, né? E atividades dessa aula, tá bom? Então, é isso aí. Se cuide e a gente vai estar esperando vocês aí na próxima aula, da aula de 82, certo? Então, até a próxima.